Olá pessoal, nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Vimos em vídeos anteriores que a Carta aos Efésios começa com um hino que vai do verso 3 ao verso 14 do capítulo 1. Um hino sobre as bênçãos espirituais, que são ali enumeradas num total de 6, e muitas delas serão desenvolvidas ao longo da carta. No trecho que vamos estudar neste momento, capítulo 2, do 1 ao 10, desenvolve-se a terceira das 6 bênçãos ali descritas, que está nos versos 7 e 8. As bênçãos, ou a bênção espiritual da redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esta terceira bênção será aqui desenvolvida nesses 10 versículos, que podem ser observados, lidos, a partir de algumas estruturas divisórias. Uma delas é que nesses 10 versículos apresentamos uma divisão temporal de passado, presente e futuro. O passado, mencionado nos versos 1, 2 e 3, o futuro nos versos 4, 5, 6, 8, 9 e 10. E o futuro, passado, presente e o futuro no verso 7. Também podemos observar um outro tipo de divisão nesse trecho a partir dos pronomes nós e vós, a qual vamos analisar à medida que formos lendo verso a verso. Nós, no primeiro momento, refere-se aos judeus. Vós, no primeiro momento, refere-se aos gentios. Em seguida, o nós se tornará todos, a comunidade cristã, e o vós aparecerá em outros momentos. Então, é um bom exercício para um intérprete das Escrituras, um leitor, observar nesses 10 versos quais momentos o escritor, o autor, fala a vós e quais momentos ele fala a nós. Então, é interessante essa delimitação a partir do uso que o autor faz do nós e do vós. Bem, então ele inicia o verso 1. No texto grego, essa expressão ele vos deu vida, pelo menos a partir do texto crítico do Novo Testamento de Nestle e Aland, não consta esse ele vos deu vida, que vai aparecer lá na frente no verso 5, ficando assim bem depois das afirmações que agora serão apresentadas. Eu acho que o tradutor, para auxiliar o leitor, repetiu o ele vos deu vida presente no verso 5, que conclui esse trecho do 1 ao 5. Ele antecipou logo no verso 1, para que a pessoa não perca na leitura a referência de que ele vos deu vida e por isso estávamos assim, assado, mas ele vos deu vida. Então pode ser uma estratégia do tradutor repetir o ele vos deu vida do 5 no verso 1, porque no texto crítico ele vos deu vida não aparece, começa com estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes, para depois, então, ele vos deu vida. Isso é só para um registro de um leitor para um leitor mais atento. Bem, então, ele começa nos versos 1 e 2, falando a respeito, 1, 2 e 3, do passado. Primeiro momento, o passado dos gentios, nos versos 1 e 2, com o pronome vós, e no verso 3, o passado dos judeus com o pronome nós. Então ele diz assim: ele vos deu vida, como eu já expliquei, a repetição do verso 5, antecipando, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vós andastes em outro tempo, passado, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a primeiro momento, ele fala aos gentios. Vocês, gentios, estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, eram guiados por aquele ser, que ele vai utilizar aqui 3 imagens para representar este ser. Por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo vai falar o Deus desse século. E até mesmo aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 27, será nominado este de diabo. Mas as 3 referências aqui, as 3 imagens utilizadas para o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é uma referência para o mesmo diabo, para o mesmo ser ou seres que se opõem a Deus. Numa questão apocalíptica judaica dos dias de Jesus, cria-se que esses seres, esses demônios, esses espíritos, habitavam os ares, né? o intermédio entre o céu e a terra. Bem, então, falando aos gentios, vós, ele esboça um quadro de como viviam os gentios. No verso 3, ele diz agora, entre os quais também todos nós. Bem, então agora nós temos um nós, que a gente qualifica como o autor, como os judeus. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, os gentios. Nós, judeus, também andamos, aí ele vai usar os termos diferentes dos termos utilizados para os gentios, andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, efetivamente, pecadores, filhos da ira, como os gentios também eram. Bem, então a gente já observa nesses versos 1, 2 e 3 que o autor da carta aos Efésios faz, na realidade, um resumo daquilo que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, apresenta nos primeiros capítulos. Uma síntese bastante elaborada e estendida em Romanos, Paulo vai dizer que todos pecaram, né? Concluindo lá no capítulo 3, verso 27 ao 31, judeus, gentios, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus, todos carecem da graça de Deus. Então, aquilo que Paulo fez na carta aos Romanos em 3 capítulos, ou nos primeiros capítulos, para confirmar que tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios estão sob o pecado e sob a condenação do pecado, isso o autor da carta aos Gálatas faz em 3 versículos. Né? Ou seja, em 3 versículos ele sintetiza praticamente 3 capítulos lá da carta aos Romanos, apresentando que tanto gentios como judeus estão sob o pecado. E Deus, sendo rico em misericórdia, estende a sua graça tanto aos gregos quanto aos judeus. Bem, aí, o verso 4, então, nós encontramos um nós coletivo, um nós total, um nós que inclui os gentios e os judeus, um nós da comunidade cristã. Então, versos 1 e 2, vós, gentios. Verso 3, nós, judeus. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, então, amou quem? Amou os gentios e amou o judeu. Esse nós é a inclusão do vós, do primeiro vós, do nós, do primeiro nós, e agora temos um nós total. Deus, sendo rico em misericórdia, uma apresentação, um título, um epíteto de Deus que está presente no Antigo Testamento, é tomado do Antigo Testamento para a melhor citação sua.
Você pode conferir em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 ao 9, e Êxodo capítulo 34, verso 6, onde você vai encontrar ali esse epíteto para Deus, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Há um nós aí, esse nós já é o nós total. Deus amou os gentios e amou judeus. Verso 5. E estando nós, mais uma vez, esse nós, judeus e gentios, já estabelecidos nos versos 1, 2 e 3. E estando nós mortos em nossos delitos, tanto judeus quanto gregos, quanto gentios, nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós temos o amor de Deus é estendido a todos nós, gentios e judeus, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos. Quem estava morto em delitos, tanto gentios quanto judeus. Aquilo que Paulo estabelece na carta aos Romanos. Mas no finalzinho do verso 5, ele vai usar o vós. Pela graça sois vós salvos. Aí entrou o vós, referindo-se aos gentios, porque basicamente a audiência da carta aos Efésios é predominantemente formada de gentios. Essa comunidade efésia é predominantemente formada de gentios. Então ele diz a esses gentios que agora foram alcançados pelo amor de Deus. Pela graça, vós, gentios, sois salvos. Verso 6 continua. E juntamente com ele nos ressuscitou. Aí agora volta o nós total, gentios e grego. O nós que agora forma a comunidade cristã, a igreja de Jesus. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus. Às vezes a expressão nos lugares celestiais, como duas palavras, né? Lugares celestiais, pode levar alguém a tentar descobrir aí que lugar é esse. Mas na realidade, no texto grego, é nos céus. Ou seja, ele nos fez assentar, nos entronizou nos céus em Cristo Jesus. E aí a gente observa que nesses versos 5 e 6 aparecem 3 verbos gregos com o prefixo sim, que significa com, né? O primeiro é no verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou, nos deu co-vida, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, co-vida, co-vivificação com Cristo. Aí depois no verso 6 ele vai falar e nos ressuscitou com Cristo, ou seja, nos co-ressuscitou e nos fez assentar em Cristo no céu, ou seja, nos co-entronizou. Então, no texto grego ficaria mais claro esse prefixo sim, que significa co-salvou, co-vivificou, co-ressuscitou e co-entronizou, para mostrar essa graça de Deus, essa salvação de Deus em Cristo, nos deu vida com Cristo, nos ressuscitou com Cristo e nos entronizou com Cristo. E aí nós temos o processo passado, presente e futuro. Nos deu vida quando cremos, nos vivificou quando cremos, nos ressuscitou, é a vida presente, vivemos ressuscitados em Cristo, e nos entronizou, ou seja, a entronização futura. Então nós temos aí aquele elemento que vai aparecer nos versos 1, 2 e 3, depois 4 ao 6 e 8 ao 10, presente, e o verso 7, futuro, é retomado nessas 3 palavras gregas, desses 3 verbos, com o prefixo sim, vivificado com, ressuscitado com e entronizado com. Verso 7,
agora apontando para o futuro, para mostrar nos séculos vindouros, no tempo vindouro, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, o primeiro quadro apresentado é do passado. Qual era o nosso passado? Nosso, judeus e gentios. Estávamos mortos em nossos delitos. Qual é o nosso estado presente? Gentios e judeus que agora creram em Cristo. Ele nos deu vida, né? Como diz o verso 4 em diante. Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, o passado, mortos nos nossos delitos e pecados. O presente, vida em Cristo Jesus. E o futuro, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a manifestação futura desta riqueza em graça. Os versos 8, 9 e 10 voltam então ao presente, porque pela graça sois vós salvos. Mais uma vez o vós é retomado, vós gentios. É uma repetição para os gentios, vocês são salvos pela graça. Alguns estudiosos acham que os versos 1 a 10 constituem um hino, dividido em 3 estrofes. A primeira estrofe termina com um refrão, pela graça sois salvos, no verso 5, no final do verso 5. Começa-se um segundo refrão, que termina na parte A do verso 8, pela graça sois salvos, e segue-se então uma terceira estrofe. A expressão pela graça sois salvos, que aparece 2 vezes, pode ser uma repetição de refrão de hino. É uma hipótese que alguns pesquisadores levantam. Verso 8, pela graça sois salvos, repetindo o final do 5, vós, né, gentios, mediante a fé. E isto não vem de vós, gentios, é dom de Deus. E aí surge às vezes uma pergunta: o que não vem de vós? Seria a fé? Não, não é a fé, porque a fé é algo pertinente, presente na vida de todos os seres humanos. Todos os homens e mulheres são propensos à fé, a depositar, a administrar a sua fé em coisas, em seres, em divindades, em onde quer que seja, ou até mesmo pode administrar a fé negando crer em alguma coisa. Então, o que não vem de vós? É a salvação, que ele vem enfatizando isso. Porque pela graça sois salvos. Favor imerecido de Deus, amor derramado de Deus, sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Né? É uma repetição. Ele já disse, pela graça sois salvos. Então a salvação não vem de nós. A salvação é um presente de Deus, é uma ação de Deus, é algo totalmente dependente de Deus, é um agir de Deus. A salvação vem de Deus e manifesta-se por sua graça. E aí ele repete, não vem de vós, é um dom, ou seja, é um favor imerecido, é uma graça, aquilo que já está dito no verso 8. Ou seja, o que não vem de vós não é a fé, mas sim a salvação. Essa é a temática. A salvação é um presente de Deus, tanto para gentios quanto para judeus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Bem, quem é que se gloriava nas obras, por exemplo, nas cartas de Paulo, que nós podemos já ter observado, como por exemplo na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, são os judeus que confiavam nas obras da lei, na circuncisão, na guarda do sábado, na dieta, como meio de pertença ao povo de Deus e salvos por essa obra ritual a partir da lei. Não de obras, para que se ninguém glorie. Bem, então, eu imagino que ele esteja falando que os judeus não podem se gloriar
por pertencer ao povo de Deus, pelas obras da lei que praticam. Porque já foi demonstrado nos 3 primeiros versos que tanto os judeus quanto os gentios estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Os gentios, guiados por seres denominados aqui como príncipe da potestade do ar, no verso 2, o curso deste século, deste mundo, deste aio, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E os judeus, guiados, inclinados pela carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e por natureza, por uma questão de efetividade, são filhos da ira. Ao longo dos séculos, desde Jerônimo até Calvino, passando por vários teólogos, desde Agostinho, Tomás de Aquino, Martim Lutero, acreditava-se que esse verso, filhos da ira, era por natureza filhos da ira, seria uma referência ao pecado original. Bem, provavelmente não. A palavra physei aqui, physei, não tem esse sentido, mas vai falar sobre a nossa natureza efetiva. Éramos por natureza, ou seja, por aquilo que fazemos, por aquilo que é natural, por aquilo que praticamos, revelamos que somos filhos, ou seja, estamos destinados à ira de Deus por causa dos pecados, por natureza, por efetividade, nós então executamos. Continuando a nossa leitura, verso 10, pois somos, bem, aí nós temos o nós novamente, o nós coletivo, o nós da comunidade cristã, o nós dos salvos em Cristo, judeus e gentios. Nós somos criados, feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É muito provável que o autor da carta aos Gálatas esteja fazendo uma diferenciação entre obras da lei e boas obras, que é aquilo que na carta de Tiago também se vê. Tiago fala de boas obras, enquanto que Paulo, aos Gálatas, aos Romanos, condena a justificação, a crença nas obras da lei. É importante distinguir, porque a palavra é a mesma, obras, às vezes confundimos obras da lei com boas obras. E no verso 10, ele mostra que as boas obras são uma demonstração dessa criação em Cristo, dessa salvação pela graça de Deus. É importante repetir sempre. O autor deixa claro que a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não vem do homem, não vem de vós para que ninguém se glorie. É um presente de Deus, ponto. Isso é indiscutível. A salvação vem de Deus, é um presente de Deus. Qual o papel das boas obras? As boas obras é a manifestação dessa salvação que está escondida na fé dentro do coração. As boas obras aqui não é um meio para a salvação, mas é uma demonstração daquele que antes vivia nos seus delitos e pecados e agora foi vivificado com Cristo. As boas obras é a evidência da salvação. A grande crise que às vezes enfrentamos no cristianismo, na relação entre salvação pela graça de Deus e boas obras, é que às vezes alguém que confessa ser salvo não revela, não mostra, não evidencia essa salvação por boas obras, pelo amor ao próximo. E aí fica uma dúvida que fica para nós que observamos, essa pessoa é salva ou não é salva? Bem, não temos condições de avaliar. Mesmo que as evidências, que seriam as boas obras, não estejam presentes ou não estejam presentes diante dos nossos olhos, pode ser que elas estejam presentes diante de outros olhos ou estejam presentes diante dos olhos de Deus, que é mais importante ainda,
isso não nos cabe o julgamento. O importante no texto é: a salvação vem de Deus, é um presente de Deus, é pela graça. E as boas obras é a manifestação desta salvação na vida daquele que crê. Se essas boas obras são vistas ou não vistas, às vezes pode até alguém julgar, né? Eu não vejo as boas obras, o amor na vida daquela pessoa que diz que recebeu a salvação. Bem, isso é uma questão entre ela e Deus. O que para nós deveríamos ser algo espontâneo e deveria ser buscado, uma vez que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se somos criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras, que isso faz parte da nossa fé, da nossa vida, como diz Tiago, a fé sem obras, sem as boas obras é morta. Então, cabe a cada um de nós buscar essa prática, esse viver. Por quê? Porque Cristo de antemão nos preparou para que andássemos nela. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, fomos vivificados, fomos ressuscitados para uma prática, para uma vivência, para um modo de viver e de agir. E este modo de viver a fé que temos recebido a salvação é por meio daquilo que Deus preparou para que andássemos nela. Assim, o verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, é da vontade de Deus que aqueles que foram salvos por Ele vivam, praticam as boas obras. Como disse Jesus em Mateus 5,17, se não estou enganado o versículo, para que os homens vejam as vossas boas obras, sejam luz, sejam sal, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A salvação é um presente de Deus, mas uma vez ela efetuada na nossa vida, ela nos prepara para a prática das boas obras, dessa vivência de amor ao próximo, que se torna evidência da vida de Jesus Cristo em nós. Um abraço.